assuste, este não é um filme de terror, sou eu sem maquiagem. A gente já tem intimidade pra isso, né, gurias? Seguinte, até não vou mentir pra vocês e dizer que eu tô totalmente sem maquiagem, porque eu tô com a sobrancelha feita. Senão vocês iam sair correndo e nunca mais iam voltar, né? Seguinte, vídeo de pele. Por que eu coloquei vídeo de pele número 1? Porque eu ainda vou gravar mais 2 opções de preparação de pele pra vocês. A preparação da pele hoje é uma preparação simples que eu costumo usar pros vídeos. E se eu tenho algum compromisso assim no meu cotidiano, que não necessariamente pro dia a dia, mas algum evento, alguma coisa, normalmente é essa preparação de pele que eu faço. E é a pele também que eu uso nos meus vídeos. Eu ainda vou trazer pra vocês uma preparação de pele pro dia e uma preparação de pele pra noite, bem produzida, tá? Hoje a gente vai ficar no meio do caminho. Seguinte, eu normalmente nos vídeos eu uso essa base aqui, ó. True Matte da L'Oréal. Como tá muito difícil de encontrar L'Oréal no Brasil, eu adaptei e vou usar uma outra base que eu também tenho usado em muitos vídeos, que é a base da Mary Kay, da linha Time Wise, tá? A minha cor é a bege 4, por enquanto, porque conforme eu vou entrando no inverno, a minha pele vai desbotando mais ainda, eu vou tendo que baixar o tom. Mas por enquanto a bege 4 está dando conta. Seguinte, quando alguém me pergunta, Lu, tô começando a minha carreira e não tenho grana pra investir em material caro, material importado, que base que tu me indica? Quando a gente tá começando, assim, gente, tudo é caro. Porque a gente tem que comprar tudo em quantidade, a gente não compra uma base, a gente tem que comprar várias. A gente não compra um pó, tem que comprar vários. Então tudo se torna caro, tu entende? Aí eu gosto de indicar Mary Kay. Primeiro porque é muito, muito boa. Eu acho que é uma base que se equivale tranquilamente às melhores bases gringas que tem aí. Eu acho que pra trabalhar é um excelente produto. Segundo que é fácil de encontrar e tem uma vasta cartela de cores. Então pra quem tá começando a trabalhar, que precisa comprar pelo menos pra começar 5 tons, mais ou menos assim, do mais claro ao mais escuro ali, né, os intermediários, eu acho que é uma ótima base. Custa 50 e poucos reais, 54 se eu não me engano. Eu não vendo Mary Kay, eu não tenho parceria com nenhuma consultora e nem com uma loja, em nada semelhante. Então tô indicando porque realmente estou indicando. Eu sou assim, vocês sabem, né, gurias? Eu não preciso mentir pra vocês, mas pra quem tá me conhecendo agora, essa é uma indicação, então. Então é o seguinte, ó. Eu vou usar hoje o pincel do meu kit de pincéis, kit Luciane Ferraz, porque o kit Amaryllis está em falta, que é o kit que eu gosto de dar pra preparar minha pele. Daqui uns dias volta, tá, gente? Eu vou avisar. Então este é o pincel número 3 do meu kit, é um pincel que eu gosto de preparar a pele. Ele já tem, não é propaganda, mas ele já vem com as cerdas polidas, então não fica com a pele riscada na hora que aplica a base, sabe? Então, pra mim é ideal. O primer que eu tô usando, gente, eu não vou falar muito dele porque eu quero fazer resenha, porque esse primer aqui é muito bacana, é o primer da Impala. Aí é o seguinte, se eu vou gravar o vídeo, como eu gosto de fazer, e de madrugada, e vou tirar a maquiagem pra dormir, eu não uso primer, eu uso primer se eu vou sair depois, entendeu? Se eu vou aproveitar essa maquiagem. Como eu não tenho pele oleosa, isso é importante deixar claro, eu não preciso usar muito, eu uso o necessário e mais assim no centro do rosto, que é onde a maquiagem começa a ficar gasta primeiro, vamos usar esse termo, né? Então eu uso ele mais assim no centro do rosto, tá? Se tá muito quente, que aqui no sul também faz muito calor, aí eu capricho um pouquinho mais, tá? Mas se não, só um pouquinho assim nessa região. O importante dizer pra vocês é o seguinte, quando eu saio da internet, tipo, vou dar meus cursos, as meninas falam, ai, comprei esse primer, paguei uma fortuna porque fulana falou que era bom. Meninas, vocês têm que conhecer a pele de vocês pra saber o que é que funciona pra vocês. Então não é o primer que a Lu usa, ou que fulana usa, ou que Beltrana usa, é o primer que funciona pra vocês, entenderam? Então tem que descobrir aí qual é a necessidade de vocês. Aí, gente, eu sou adepta de pele mais natural. Eu gosto de enganar as pessoas com a minha maquiagem, tu entendeu? E não de que elas percebam a maquiagem, tu entendeu o que eu quis dizer? Por exemplo, se eu pegar uma gotinha de base e tentar fazer ela dar conta pro rosto inteiro, eu vou me manchar, não vai dar certo. Mas se eu ficar botando base, eu vou criando camadas e daqui a pouquinho a minha pele tá dessa grossura e eu não posso nem rir que a base vai quebrar. Pra noite é óbvio que a gente pode pesar um pouco mais no efeito, né? Mas eu ainda prefiro que as pessoas acreditem que eu sou daquele jeito mesmo, sem a maquiagem, entendeu? Então é uma mentirinha que a gente conta. Por isso que eu prefiro pele natural. Mas eu super respeito, gente, quem gosta de pele pesada. É uma questão de gosto realmente, tá? Então vamos lá. Eu fiquei falando tudo isso pro primer sentar, tá, gente? O primer precisa de 2 minutinhos pra sentar, então eu fiquei aqui, entendeu? Enrolando pro primer dar esse tempo. Seguinte, vou usar a base
E claro que eu deixei ela cair, sujei toda a minha roupa, enfim, tá. Eu vou usar a base, eu vou colocando ela aqui no dorso da mão. E eu vou colocando gotinhas, meninas, porque é mais fácil colocar mais produto do que ter que tirar, na verdade? Então eu vou colocando assim e vou pegando o que eu preciso com o pincel, tá? Então é o seguinte, eu gosto de começar por essa região aqui, maior assim do rosto, e vou aplicando em movimentos circulares, tá? Como eu falei, esse pincel aqui já é polidinho, ele não deixa a pele riscada. Eu prefiro fazer a pele com pincel. Mas vocês concordam comigo, se é feito com a mão, com a esponja, com o pincel, com o que for, o resultado vai ter que ser o melhor possível. Então se tu só consegue aplicar base com a mão, não tem problema. Só cuidado porque a mão estimula a oleosidade da pele, tá, gente? Então se tu já tem pele oleosa e vai botar uma mãozão no rosto, não vai funcionar, tá? Então, mas eu não sou do tipo, não, só tenho que usar pincel, porque eu uso pincel. Nada a ver, tá, gente? O que vocês se adaptam melhor aí. Aí é o seguinte, eu vou aplicando, fazendo movimentos circulares, e onde eu preciso de maior cobertura, eu deposito a base, entendeu? Por exemplo, tem uma manchinha, eu venho e dou batidinhas, uma espinha, eu venho e dou batidinhas, tá? Então, essa base aqui, ela tem uma cobertura leve, porém, média, porém eficaz. É o meu tipo de cobertura preferido, tá? Eu não gosto de base que cobre muito pesado, assim, é mais um pouquinho. Deixa eu vir pra testa. Vocês viram que eu não desci pro pescoço e que eu não fui ainda pra orelha, né? Isso tem um motivo que depois eu explico. Vou tentar não pegar minha sobrancelha, mas se eu pegar, não tem problema, porque se precisar depois eu dou um retoquezinho. Então, ó, metade da pele do rosto corrigido. Vocês percebem assim, ó, a pele tá corrigida, né? As imperfeições, num geral, desapareceram, mas ela não tá artificial. Talvez se eu não tivesse com metade do rosto maquiado, vocês talvez até nem perceberiam tanto a base, né? E eu não usei pouquinho, gente, eu usei uma quantidade suficiente, tá? Isso é importante, nem pouco nem muito, o suficiente é o que vale, tá? Então vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Tem que fazer bastante careta pro pincel entrar em todos os cantinhos. Eu não sou muito adepta de passar base no lábio, gente. Eu só uso a base no lábio se eu quero usar um tom de batom muito específico. Mas aí eu não pego o produto e passo. Eu simplesmente passo o pincel que estava sujo de base em cima do lábio, entendeu? Não precisa botar uma camada grossa de produto em cima do lábio. É só pra zerar o tom, pro batom ficar na cor natural, tá? Na cor verdadeira dele, a cor que tá na bala, tá? Não misturar com o tom do teu lábio. Aí aqui é a mesma coisa. Seguinte, tá? Parei. Não maquiei pescoço. Perceberam? E não maquiei a orelha. Tá, Lu, mas e aí? E aí que é o seguinte. Se tu errar o tom da base, tu vai ter que descer, e vai ter que descer, e vai ter que descer, né? Se tu acertou o tom da base, esfumar já vai ser o suficiente, tá? Tá, Lu, mas e aí? Tipo, tô com um colo bronzeado e o rosto tá branco porque eu usei filtro solar. Isso acontece muito comigo também. O que eu acho bacana, tá, gente? Criar um degradê natural. Como eu faço isso? Tu não vai comprar a base na cor que tá o teu colo, porque tu vai ficar estranho no rosto, né? Vai ficar com o rosto muito escuro. Compra uma base mais escura e mistura com a tua base. Por exemplo, eu uso a bege 4, daí vai lá e compra a bege 5 e bota 2 gotinhas junto na mão ali pra criar um degradê, entendeu? Uma coisa harmônica natural. Posso misturar a base? Pode. Tem que ser da mesma marca? Não. Por exemplo, eu tenho a NW 25 da MAC e vou misturar com a bege 5 da Mary Kay. Ok. Desde que as bases sejam do mesmo tipo. Por exemplo, base líquida se mistura com base líquida, base cremosa e assim por diante. E sempre na mão ou na plaquinha, tá, gente? Nunca no tubo, importante dizer isso, tá? Isso serve pra quem tá começando a maquiar também e não pode ter infinitas cores. Tenham as cores essenciais e façam as misturas ali, tá? Mas sempre respeitem o tipo de base. Agora o corretivo. Por que eu vou vir com o corretivo depois e não antes da base? Primeiro, eu tenho o corretivo no tom da minha pele. Se eu não tivesse, se ele fosse mais claro ou fosse um corretivo colorido, eu teria que vir antes da base e vir com a base por cima para equilibrar, certo?
Segundo, que depois que eu apliquei a base, eu tenho bem menos coisas pra corrigir. A base já dá uma corrigida, né? Então, eu vou conseguir uma cobertura mais natural colocando menos corretivo, menos produto. Mas às vezes eu uso antes e às vezes eu uso depois, depende da tonalidade do corretivo, tá? Então, vamos lá. Eu uso há muitos anos o corretivo da Tracta, na cor claro, que pra minha olheira funciona muito bem. O Dermacolor e o Dermablend pra mim não funcionam, da Kryolan e, enfim, essas marcas mais pesadas. Na minha olheira não funcionam pelo seguinte, eu já tenho linhas de expressão, tenho rinite, normalmente quem tem rinite, sinusite já tem linhas de expressão em volta dos olhos, e a idade também já tá chegando, né, minha filha? Já tô com 30, é normal ter, né? Seria estranho até se não tivesse. E eu também não posso ficar aqui fingindo ser uma coisa que eu não sou, né? Não vou vir aqui toda esticada, né? Então, quem se identifica sabe do que eu tô falando, dessa ruguinha embaixo do olho. E esses corretivos muito pesados, eles marcam ainda mais. Então, eu achei esse corretivo, mas eu já uso há muitos anos, desde a adolescência. Ele tem uma cobertura tão pesada quanto, na minha opinião, porém ele é hidratante, então ele não resseca. Então quem tem pele oleosa talvez não se acerte com esse corretivo, tá, gente? Como a minha pele não é oleosa, pra mim funciona. Como esse corretivo aqui é só meu, só eu que uso, ele não tá na minha case profissional, eu uso ele com o dedo, dando batidinhas, tá? Mas, se vocês perceberem, não são batidinhas muito delicadas, assim, eu bato com vontade mesmo, tá? Isso ajuda a sentar o corretivo no lugar, evita com que a pele absorva, quando a gente esfrega, a gente esquenta o corretivo, a pele absorve. E quando a gente bate muito sutilmente, ele não adere na pele como tem que ser, daí craquela. Então, pra ele não craquelar, tem que bater com vontade. E daí nas ruguinhas, gente, eu levanto assim, ó, abro e coloco o dedo bem onde nasce, assim, a dobrinha, sabe? Pro corretivo entrar lá dentro mesmo e não ficar criando mais vincos do que eu já tenho. Um pouquinho na parte de cima também. Ok, tá? Seguinte, Lu, comprei o corretivo que tu indicou e não cobriu a minha olheira. Às vezes a gente tá esperando demais do corretivo, né, gente? Tu nunca vai conseguir cobrir 100%. Tu tem que te preocupar em cobrir com naturalidade, porque senão tu corrige a olheira, mas fica com excesso de produto ali que as pessoas ficam olhando aquele monte de corretivo em volta do olho. Então eu sempre digo assim, fica muito feliz se tu conseguir corrigir 50% e pra noite, lá na boate, lá no somzão, tudo escuro, no breu, 70%, tá? Porque nessa luz, assim, ao vivo, a pessoa vai ver um monte de corretivo ali, não adianta, tá? Então, ó, agora comparando as duas, a minha olheira ainda tá ali, mas ela tá ok. Passa, não passa? Eu aprendi a conviver com ela, né, gente? Porque eu já passei por a fase de querer corrigir tudo também, sabe? Hoje eu penso em destacar pontos fortes e esquecer um pouco dela, porque senão a gente surta mesmo, né? E não adianta, posso dormir pouco, durmo muito, sempre tem. Mesma coisa aqui, então. Aí tá, Lu, daí como é que tu faz pra secar esse corretivo, se ele é oleosinho mesmo, se ele é hidratante? Tipo, não sei se vocês estão identificando aí no vídeo, mas ele tá brilhosinho. Tipo, ele tá aparente. Ele seca, tá, gente? Depois de 5 minutos ele seca, ele não fica assim tão cremoso. Mas se eu não tenho tempo... Deixa eu botar só mais um pouquinho. Se eu não tenho tempo de esperar ele secar, eu venho com um pouquinho de pó. Mas presta atenção. Pouquinho, quase nada, porque o pó, gente, ele ajuda muito nesse efeito de marcar as linhas de expressão, porque ele é sequinho. Qual é a função do pó? É secar essa camada de gordura que a gente colocou na pele, né? Porque a base, ela é, por mais que seja base para pele oleosa, como é o caso que eu usei, ela é cremosa, ela tem uma cremosidade. Como a minha pele não é oleosa, ela não transfere nada, ela tá bem sequinha. Então eu praticamente não uso pó. Quando uso pó? Eu uso normalmente quando tá muito quente, tá? E daí assim, se eu tô sem tempo de esperar secar, aí eu venho com a esponjinha, e é o único momento que eu venho com a esponjinha. Este é o pó da Milani na cor 2. E aí eu venho com a esponjinha e só uso pra secar o corretivo mesmo, tá? Quem tem muita olheira pode até usar um pozinho iluminador, desde que ele não seja extremamente cintilante, dá um efeito bacana, tá? Aí quando eu uso pó, né, gurias, normalmente agora eu não tenho usado mais nessa época, eu venho com um pincel, faço uma nuvem, tiro o excesso e aplico na região T normalmente. Claro que eu sei que quem tem pele oleosa precisa usar mais, tá? Mas como eu não tenho... E aí a gente vai parar por aqui. Por quê, gente? Porque eu queria mostrar pra vocês a minha função de base, corretivo e pó.
A partir disso aqui, vocês podem criar o contorno que vocês quiserem, o blush, o iluminador que vocês quiserem, tá? Então eu parei por aqui. Este é o primeiro vídeo, vamos vir ainda com a versão 2 e com a versão 3 de preparação de pele. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu falei demais, né? Sempre falo muito. E aproveitem as dicas aí, tá, gurias? Espero que eu tenha ajudado quem ficar na dúvida e quem tava pedindo muito esse vídeo, que tenha matado a curiosidade, certo? dúvidaslucianeferraz.com.br, tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!